E agora vamos para o último tópico do capítulo 1, que é a parcimônia, o item 1.7. O que é isso, né? Parcimônia é uma coisa interessante. As pessoas vão falar disso nos livros, as pessoas vão falar disso nos fóruns, as pessoas vão falar disso nos artigos, mas a verdade é que isso não vai ser explicado em canto nenhum. No geral, espera-se que isso seja entendido. Claro, estou sendo injusto. Sempre tem alguém que explica esse negócio, mas é bem raro. Então, eu vou explicar para vocês dizerem que está dentro do processo aqui. O que seria parcimônia? Para entender a parcimônia, é preciso entender um conceito chamado navalha de Ockham. Ockham foi um filósofo escolástico ali do século XV, mais ou menos, final da escolástica, período escolástico, final da Idade Média, que ele estabeleceu algumas metodologias de pesquisa. Ele era um cara religioso, na verdade, tá? Mas ele estava fazendo investigações filosóficas. Ele acabou estabelecendo um conceito que, apesar dele nunca ter usado esse termo navalha, né, ele ficou famoso séculos depois. E é um conceito que se usa até hoje. Não é uma lei, é um conceito. O que esse conceito diz? Esse conceito, a navalha de Ockham, na verdade, ele é muito mais chamado de navalha de Ockham. Mas há quem chame também de princípio da economia. No que consiste isso? Ele propõe que, entre hipóteses formuladas sobre as mesmas evidências, digamos que eu tenho 5 hipóteses para o mesmo conjunto de evidências, é mais racional acreditar na que é mais simples. Então, você está diante de uma situação que você não consegue explicar. Normalmente, as explicações mais mirabolantes são as mais que dão mais trabalho, são as provavelmente estão mais erradas, certo? Isso não é uma lei do tipo assim, olha, sempre o mais complexo é pior. Não é bem isso. Mas ele diz que é mais racional você investigar primeiro o mais simples. Então, traduzindo para uma frase mais simples, diante de várias explicações para um mesmo problema, a mais simples tende a ser a mais correta. Não exclui que as outras sejam corretas, mas a mais simples tende a ser a mais correta. Gente, isso é uma verdade para a vida. Você começa a se enrolar muito para explicar uma coisa, a explicação mais simples tende a ser a melhor. Tá? Esse é um conceito muito importante. Eu recomendo que vocês deem uma pesquisada. Joga no Google aí, na Vara de Ockham. Vale a pena ler sobre ele e sobre o que consiste isso, como isso é usado em ciência. Tá? É um conceito muito importante na ciência. Isso me leva para o conceito de parcimônia na modelagem, que é, na verdade, isso aqui, certo? O que é parcimônia? No dicionário, a palavra parcimônia significa que é aquele, ou é um adjetivo que se aplica àquele que gasta com moderação, que não abusa de gastos, que evita exageros. Então, quando as pessoas dizem assim, olha, posso beber? Pode, mas beba com parcimônia. O que significa isso? Olha, beba de tal maneira que lhe satisfaça, mas não exagera, de tal maneira que você perca a consciência. Ah, essa comida está muito gostosa, posso comer? Coma, mas coma com parcimônia. Coma o suficiente para você aproveitar dessa comida gostosa, mas não coma demais a ponto de passar mal. E nem coma de menos de ponto que você nem sinta fome. Ou seja, pensa em termos de comida. Se eu comer muito pouco, eu, além de me privar do sabor, eu também não me nutri o suficiente, então eu vou ficar com fome. Se eu comer demais, aí eu aproveitei bastante o sabor, mas daqui a pouco eu vou ter consequências ruins. Eu vou passar mal, vai fazer mal para minha saúde, eu vou engordar, enfim. Existe uma quantidade ótima ali de comida, que não é um número, é uma faixa, né, de comida, que é a faixa parcimoniosa. É aquela que eu consegui atingir o objetivo sem me prejudicar e sem deixar de atingir o objetivo, né? Então, isso que é parcimônia, é quando você consegue achar a quantidade certa, da forma certa, que é o mais econômico possível. No geral, é a menor quantidade. Então, para modelagem, como é que a gente aplica a parcimônia? Se existem dois modelos diferentes, e sim, gente, para uma mesma situação, para uma mesma série, eu posso ter vários modelos diferentes que são adequados. Eu posso ter vários modelos diferentes que representam aquilo. Gente, modelo é uma aproximação da realidade. Então, por exemplo, tem um campus básico da UFPA. Eu posso fazer infinitas maquetes. E todas as maquetes vão estar certas. Vai ter uma maquete que é mais precisa, vai ter uma maquete que é menos precisa,
vai ter maquetes que são igualmente precisas, mas que dizem coisas diferentes, né? Então, na verdade, modelo, ele é uma aproximação da realidade. E sendo uma aproximação, eu posso fazer essa aproximação de várias maneiras diferentes. Então, para dois modelos diferentes, em que ambos conseguem resultados similares, como o responsável pela modelagem, eu devo ter a tendência a escolher o modelo mais simples, o modelo mais econômico, tá? Então, a ideia é que a gente consiga encontrar um compromisso entre o custo e o benefício. Então, por exemplo, no vídeo anterior lá, em que nós falamos dos dados, eu tinha modelo de primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Fazendo uma comparação aqui, qual deles é o que tem o menor custo? É o modelo de primeira ordem, que é um modelo de 2 parâmetros apenas. Então, se eu comparar o modelo de primeira ordem com o de terceira, qual deles demora mais para o computador processar? O de terceira é o que demora mais, porque o de primeira ordem tem uma multiplicação e uma soma. O de terceira ordem tem 3 multiplicações e 3 somas. Então, ele tem mais operações do que o modelo de primeira ordem. Portanto, ele é mais caro, ou seja, ele tem mais custo. Então, a tendência é que os modelos mais complexos, eles tendem a ser mais precisos, eles tendem a se ajustar melhor aos dados, enquanto que os modelos mais simples tendem a subestimar demais os dados. Só que o que acontece? Os modelos mais complexos, eles também são mais pesados, eles são mais caros, eles têm um custo maior, tá? Computacionalmente, mais difícil de entender. Então, por exemplo, eu posso fazer a mesma modelagem com um polinômio ou com uma rede neural. A rede neural com certeza vai ser melhor, mas você nem vai entender o resultado, porque ela é um negócio cheio de número e tal, tal. Já o polinômio não, qualquer um entende. Então, a questão é, se eu consigo atingir um resultado com um modelo mais simples, eu uso um modelo mais simples. Sempre assim. Então, digamos que se o modelo de segunda ordem e o de terceira ordem tivessem erros parecidos, bem próximos um do outro, digamos que eu estou disposto a aceitar erro de 2%. E digamos que tanto o modelo de segunda ordem quanto o de terceira conseguem um erro abaixo de 2%. O de terceira, ele está conseguindo um erro de 0,5%, enquanto que o de primeira, o de segunda ordem, está conseguindo um erro de 1%. Naturalmente que o erro do terceiro é menor. Mas os dois estão abaixo da minha necessidade. Para mim, 2% já satisfaz a minha situação aqui, né? O meu chefe, o que quer que seja. Então, se os dois satisfazem, qual é a escolha? O mais barato, o mais simples, né? O que é de segunda ordem, porque ele pesa menos, tá? A Roseli até fez uma pergunta aqui. Olha, mas as informações como erros e outras informações não conta? Conta. Você tem que analisar todas. Você tem que pegar todos os seus parâmetros. A gente falou só de erro, mas vai ter vários outros parâmetros que a gente vai aprender, né? Eu tenho que analisar tudinho e avaliar se esses modelos eles cumprem com o objetivo. Se eu tenho dois modelos que cumprem com o objetivo, mesmo que o mais complexo seja melhor, eu escolho o mais simples, desde que ele cumpra com o objetivo, tá? Agora, é claro, se o modelo é mais caro, mas ele é muito melhor, aí você avalia se você escolhe, tá? Essa questão da parcimônia, se você pesquisar na internet, há muita discussão sobre isso. Porque, por exemplo, nesse modelo de primeira, segunda e terceira ordem, tanto faz, gente. Que terceira ordem são 6 operações. O computador, você não vai nem ver o computador fazendo para carregar isso. Então, o questionamento que alguns fazem é, em tempos de computação muito poderosa, será que a parcimônia ainda é relevante? O que eu posso... Porque assim, a gente tem computador para fazer. Eu pego um modelo complexo, não vai levar nem um décimo de segundo para processar. Aí, assim, a resposta para isso é sim e não. Tem situações que sim, eu vou ter modelos complexos que vão ser pesados demais. E tem situações que o que eu chamo de modelo complexo é leve. Por exemplo, no meu doutorado, eu tinha para testar um modelo lá, eu tinha um modelo que para poder rodar, e eu contava com um cluster, eu tinha várias máquinas, levava uns 3 dias. Então, minha luta era encontrar um modelo que fosse mais simples e que conseguisse o mesmo resultado. No final, eu consegui um modelo lá que resolveu o problema em 12 minutos. Foi ótimo, foi sensacional. Mas às vezes faz diferença e às vezes não faz essa parcimônia. No geral, o importante é a parcimônia sempre é um critério,
tá? Ela sempre tem que ser levada em conta. Tem horas que faz diferença e tem horas que não. Então, isso vai estar a critério das condições em que você vai estar.